Abra sua Bíblia, fazendo o favor. Já faz 2 domingos à noite que eu não estou aqui. Preguei no aniversário do pastor Afrânio e preguei no aniversário do pastor Paulo Nardino. Não gosto de sair de domingo, todo mundo sabe, só que não tinha como dizer não. Mas agora, até o final do ano, se Deus quiser, não saia mais nenhum domingo. E vocês não terão o prazer de ouvir a pastora Lourdes pregar. Eu sei que tem as Lourdetes aqui, né? Mas tem os Tonhetes também. Aleluia. Que Deus abençoe. Como seriam as Marceletes e os Fefezetes? Fefezete ficou bacana. Fefezete. Abra a sua Bíblia. Abriu? Marcos 14, verso 51. Marcos 14, 51. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. E lançaram a mão. Pegaram o lençol dele. Mas ele, largando o lençol, fugiu sem roupa. Verso 51 de novo. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu sem roupa. Você pode sentar-se. Agora que você terminou de sentar, dá ao Senhor uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Bata a palma e dá glória a Deus. Todos os meses, nossa igreja faz ligação para pessoas que fazem aniversário. Tem alguém no nosso meio que, quando você faz aniversário, a igreja não liga para você? Só levanta a mão. Tem alguém? Aqui temos no meio, aqui tem uma pessoa aqui. Olha, rapidinho, um diácono já vai entregar. Já vem chegando. Graças a Deus. Aí a gente já atualiza o seu telefone, a sua data, e você coloca a sua data de nascimento. Nessas ligações que a gente faz, a gente vê também que alguns membros da nossa igreja deixam de frequentar a igreja. E nós temos uma perda de 8 a 10 pessoas por mês. 8 a 10 pessoas deixam de frequentar a nossa igreja todos os meses. Mudança, alguns que infelizmente falecem, outros que ficam perto da sua igreja, do seu bairro. Mas, em consequência, nós temos uma média de 30 a 40 pessoas que voltam para a igreja, ou vêm frequentar a igreja, ou se tornam membro da nossa igreja todo mês. Isso é bom para você também fazer uma conta. Nunca seja a sua saída maior que as suas entradas. Isso é a matemática pura e simples. A sua saída tem que ser menor que as suas entradas. E deixa eu fazer uma pergunta aqui hoje, a gente sempre usa a ceia para isso. Tem alguém que você ainda não é membro da nossa igreja e você gostaria de ser? Eu vou te dar a fichinha para você preencher. É só levantar a mão. Tem alguém? Aí, ó, já pode começar a entregar, faz favor. Já começa a entregar. Está aqui, André. O diaconato está bem rápido lá, entregando para todo mundo. Já vai entregando, só levantar a mão aqui no meio também, um casal do bem ali, olha. Você que é o pastor, depois vem apertar minha mão. Deus abençoe, uma honra receber a sua família. Já a pastora já conversou com vocês. Aí, entregou? Entregou? Todo mundo pegou? Pegaram? A irmã não pegou. Aí, olha, é individualizado, certo? Amém? Resolvido? Deus abençoe a todos vocês. Olha bem para mim, presta muita atenção. Esse texto, eu quero falar sobre cuidado com o improviso. Muitas vezes a gente improvisa coisas, irmãos, e até dá certo, mas não é certo. Fala comigo, improvisar, agora forte, improvisar, pode dar certo, mas não é certo. Olha só, pessoas que improvisaram algumas coisas aqui, dá uma olhadinha aqui, olha. Isso é chamado no dia a dia de gambiarra. Olha só o que as pessoas... esquentando uma pizza no ferro elétrico.
Dá certo. Alguém já fez isso aqui? Ninja, Felipe, morou sozinho, né? Aleluia. Olha lá. Dá certo, mas não é certo. Está morando sozinho, olha lá. Olha o outro, irmãos. O outro que improvisou aqui, olha só. Olha que Uber, bom para Uber. Um chinelo Havaiana. Está aí, Uber, não precisa comprar mais suporte de celular, é só colocar um chinelo Havaiana pendurado ali, dá tudo certo. Segue, fazendo um favor. Olha lá, quebrou o retrovisor do carro do coitado. Eu acho isso aqui genial. Genial, fantástico, boa ideia, maravilhosa ideia. Segue, tem mais um só. Olha lá. Na sua casa tem alguma coisa parecida com isso? Tem? Né? Coloca um monte de interruptor, não coloca tomada, aí tem que colocar T para tudo quanto é lado. Então, isso deu certo isso aqui? Não dá. Mas é certo? Não. Não é certo. Dá certo, mas não é certo. Então, o improviso é isso. Ele nos deixará despreparado diante da dificuldade. Fala comigo assim. Improvisar deixa você despreparado diante da dificuldade. Olha mais. Nem sempre o que dá certo é certo. Próprio para você. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Nem sempre, Ivan, o que dá certo é certo. Olha lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você pode fazer tudo, irmão. Não tem fiscal. Não tem ninguém vigiando a sua vida. Não tem nem tempo para isso. Tem vez em quando, eu quero escrever uma frase no meu carro e colocar assim: vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem quem cuida. Mas não tem ninguém te vigiando. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Porque tem uma hora, irmãos, que você vai ter que provar a tua fé. Chega uma hora que você vai ter que provar realmente a sua confiança em Deus. O que te orienta? Você. O que dá certo ou o que é certo? Qual é aquilo que te orienta? Olha só, um rapaz que saiu muito bem no improviso. Mas não era certo. Há uns 20 anos, um palestrante, muito conceituado, que cobrava aí 10, 12 mil a hora a aula, ele tinha 2 horas com 200 pessoas, a nata da nata daquela cidade. E a nata da nata daquela cidade ia receber o palestrante para dar uma palestra sobre geopolítica, sobre economia e sobre investimentos modernos. O cara era o melhor da área, todo mundo queria ouvir, foi disputado a dedo os 200 ingressos, galeria e povo aqui. E aí, ele ficou doente. E ele não pôde ir. Só que ele não podia faltar. E como ninguém conhecia-o, ninguém sabia como ele era, ele falou para o seu motorista assim: rapaz, faz mais de 10 anos que você me acompanha. Eu vou falar a mesma coisa. Eu não vou mudar o assunto. Eu vou palestrar naquele mesmo PowerPoint. Vou falar as mesmas coisas. Vamos fazer o seguinte: eu viro o seu motorista e você me vira eu. Não, mas aí tem as perguntas são as mesmas, você já percebe. Você sabe, vamos tentar relembrar. E fizeram um checklist das perguntas, e fizeram um trabalho minucioso, porque para não faltar com compromisso. E lá vai os dois. Trocou de papel. O motorista deu a palestra de 1h30, irmãos, brilhantemente, ponto por ponto, ideia por ideia, discorreu, e ele lá sentado no banco, todo orgulhoso: fiz um discípulo. Fiz um discípulo, que coisa mais linda. Começou as perguntas. Primeira pergunta, o motorista:
Segunda pergunta, o motorista, pá. Terceira pergunta, o motorista, tá. Quarta pergunta, o motorista. Quinta pergunta. Sexta pergunta, o Joãozinho pergunta alguma coisa. Sempre vai ter um fora da curva, filho. Você tem que estar pronto sempre para essas situações de risco que acontecem na vida de todo mundo. Na vida real, 2 e 2 não dá 4, irmão. Sempre acontece um probleminha. Por isso a gente tem que estar não servindo a Deus na superficialidade. Não servindo a Deus coberto com coisas fáceis de lançar fora. Não servindo a Deus apenas por uma curiosidade. Não servindo a Deus apenas coberto por um lençol, que você facilmente pode abandonar no meio do caminho e correr passando vergonha. A pergunta ele não sabia responder. Ele parou assim e disse assim, mas essa pergunta é muito fácil. Você não sabe essa pergunta? Não, essa pergunta é muito fácil, mas ninguém sabia, irmão, é uma pergunta difícil. E falou, isso aqui é tão fácil, mas tão fácil. Você não sabe a minha resposta? Não. Ó, isso aqui é tão fácil, mas tão fácil, que eu me recuso a responder. Eu vou pedir para o meu motorista responder. Fique em pé e responde, meu filho. Ria um pouco mais, entenda, irmão? Aleluia, ajuda o pastor. Ajuda o pastor. O meu motorista vai responder. O motorista é o palestrante. Às vezes o improviso dá certo, mas não é certo, estava mentindo. E nós não podemos nos cobrir de lençóis para servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? O lençol representa um símbolo que motiva só a pessoa por curiosidade. O lençol simboliza falta de compromisso. Segue de qualquer jeito. No primeiro aperto, blasfema do seu Deus, da fé e da igreja. Quebra a aliança com Deus. Quebra o comprometimento com o Pai. Quebra o comprometimento com a sua fé. Quebra a aliança. Não estou dizendo que você vai abandonar a fé. Estou dizendo que você vai desviar-se. Irmãos, eu não prego para pessoas que querem desviar, eu prego para pessoas que querem ser encaminhadas. Eu não fico pregando para desviado, não. Ah, estou desviado, está na hora de voltar. Cuida bem. Ah, mas por que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Você vai dar conta da sua vida. Quando chegar lá no céu, não vai... Ah, eu saí da igreja por causa do pastor, saí da igreja por causa do fulano, saí da igreja por causa do Beltrano. Deus falou assim, aparta de mim. Tenho compromisso com você. Eu não falei com você. Eu não errei com você. Eu cumpri o que eu prometi. Agora você perdeu. Ah, quem fez você perder, vem cá, é verdade? Porque a moeda tem 3 lados, né? É verdade, você fez ele perder, fez. Então tá bom, então você vai sofrer porque você fez desviar um dos meus pequeninos. Mas não pensa que tem VAR, não. Ah, vamos olhar no VAR, vamos voltar atrás na decisão. Não, não. Quem perdeu, perdeu. Eu não estou aqui para perder. E nem você. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A minha fé não depende de pessoas, por isso que eu não posso ser superficial. Por isso que eu não posso estar envolvido apenas com um simples lençol, que na medida que alguém bateu a mão, já saiu na mão da pessoa, porque era fácil de largar. Vamos lá. Hoje vivemos a geração do fica. Pessoas ficam. Ficam no namoro, fica no casamento até apertar o calo, fica no emprego. Não entra no emprego desde que aquele lugar tenha carreira para você, não entra naquele emprego projetando alguma coisa maior. Tem algumas profissões, irmãos, que vai acabar. Que vai acabar. Porque a tendência é todo mundo vai para uma direção. E tem algumas coisas que são importantes demais. Eu já tive carro velho. Hoje eu não tenho carro, mas eu tive carro velho. E carro velho, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo de arrumar. Arame, prego e martelo. Abre lá. Eu tinha um carro velho, tão
carro bom, não era velho, aquele lá não era velho. Mas ele ficou tanto tempo parado, ele tinha carburador. Tem muitos aqui que não sabem nem o que é um carburador. Aleluia que você não sabe, porque eu tive Brasília, e Brasília tinha 2 carburadores. Quando regulava um, regulava outro. Irmãos, o maior problema de um carro de pobre é o platinado. É ou não é verdade? Colou o platinado. Então, eu sabia descolar platinado. Ia lá no platinado, jogava uma lixa ali, lixava, daqui a pouco ia dar problema de novo. E eu levava um pedacinho de pau bem fininho assim, bem cuidadinho, porque quando aquele carburador parava daquela belina, por que não troca o carburador? Não tinha dinheiro. E a gente sabia fazer isso. Nossa viagem de 40 minutos levava 1h15, mas chegava. A gente abria o carburador, tirava ali com uma chave de fenda certa, um parafuso, soprava, quando não saía, a gente colocava aquele pedacinho de pau naquela agulha, limpava a sujeira, colocava de novo, até sujar de novo, dava mais 30 quilômetros. Aleluia. Mas hoje, se um carro para, você abre o carro, você fica olhando para ele. Você fica olhando para ele. Pedreiro. Pedreiro, irmãos, é uma profissão das mais espetaculares, igual o mecânico. Sentar um piso. Tem pedreiro aí, irmãos, que cobra R$100 para sentar 1 metro quadrado de piso. R$100. O piso hoje tem 64 centímetros, 74, 84 centímetros por 84. 2 pisos dá 1 metro quadrado. O cara coloca 2 pisos no chão, ganha 100 pila. Se ele colocar 20, ele ganha 2.000 no dia. E um cara desse não tem serviço. Ou melhor, não tem agenda. Você não consegue contratar um homem desse. Ou também, que você chega no piso que ele assenta, você pega uma moeda e joga aqui, ó, e ela vai lá no fundo sem pular. Lisinho. Tem também quem cobra 15, mas era melhor nem contratar, porque, irmão, parece que ele está bêbado, ele está com a régua, ele está com nível, ele está com martelo, ele está com... Como é que chama aquele trenzinho que coloca assim? Com a guia. E você olha assim, você vai passando assim, você tropica. Aí ele vem pedir oração. Pastor, ora para mim ter emprego. Para mim ter serviço, mas vai dar prejuízo para os outros. Tem que aprender a fazer. Tem que fazer bem feito, não com improviso. Não pode ficar, tem que querer a profissão. Pastor, é a mesma coisa, irmão. Eu acho que, tanto eu como a Lourdes, simples do jeito que a gente é, e a gente vai morrer assim, porque nunca nada chega aqui, só chega aqui. Acho que qualquer um pensa, se o pastor Toninho conta 2, 3 piadas, e a Lourdes chora, e o povo vai. Você vai pegar o microfone hoje? Acho que todo mundo pode. Mas, irmãos, e o coração para pastorear você? Você pensa que você não dá trabalho, você dá trabalho, mas a gente ama que você dá trabalho. Dê muito trabalho, eu preciso de você. Brincadeira, Lourdes, você é fera. Há uma unção sobrenatural na sua vida. Há uma manifestação de Deus quando você fala. A sua boca sai palavras de poder que abençoam a igreja. Mas, irmãos, a gente dedica. A gente dedica nisso. A gente é dedicado, a gente não tem preguiça. Eu estou aqui hoje desde as 8 da manhã. Desde as 8 da manhã. E amanhã cedo já começa às 6h30 de novo. E tem reunião o dia inteiro. E ainda sai para vender um pouquinho, porque é gostoso, né? É Deus na nossa vida.
Tem que dedicar, tem que estar aberto. Primeiro ao Espírito Santo de Deus para conduzir você, porque aqui é uma igreja de águia. Você está no ninho das águias da cidade de Piracicaba, filho. Sabe o que os meus amigos pregadores falam quando vêm pregar aqui? Não é fácil pregar lá. Porque você fala, e o povo fica olhando para você, mais. E aí, o que vem agora? Você não aceita qualquer coisa. Eu falo para eles assim, quem é acostumado só com estrogonofe de filé mignon, de segunda não quer não, filho. Aleluia. Brincadeira à parte, essa é a verdade. Só que você tem que se dedicar. Você tem que se esforçar. Ser pastor na hora do culto é a coisa mais fácil do mundo. Mas o dia a dia para conduzir o rebanho, para apacentar o rebanho, para ter paciência de não bater na rocha quando é para falar com ela. Porque eu não quero perder a minha bênção por causa dos outros. Eu não posso conduzir uma multidão do Egito para Canaã e eu não entrar. Não vai acontecer comigo isso. Não vai acontecer com você isso. Então nós não podemos ficar, nós temos que ser. Nós temos que estar. É a geração que não tem raízes. Olha só, essa planta, a gente vai regar ela vai ficar bonitinha, ela tem tempo de duração, porque ela está plantada num vaso, tem raiz. Se eu tirar essa planta daqui e levar para uma terra, as raízes vão penetrar mais profundamente dentro da terra e ela vai ter mais tempo de sobrevivência, porque a raiz é isso que ela faz. A raiz tem duas funções. Fala comigo assim, raízes tem duas funções. Primeira função da raiz, sabe qual é? Manter a árvore em pé. Ela tem que estar enraizada. Por isso que você tem que ter raízes com Deus. Segunda função da raiz, levar nutrientes para toda a planta. Então a raiz faz a captação do solo, ela puxa o que tem de água ali, porque você tem planta que está no deserto, que está lá no sertão, e ela está bonita, porque ela está buscando os nutrientes, os sais minerais que ela precisa na terra. E a raiz é que conduz, é o canal que conduz para toda a árvore aquela substância. E você tem que ter raízes em Deus, porque vai chegar dias maus. Nós não podemos ser a geração do zap, não estou falando do WhatsApp, não, é do controle remoto. Tudo tem interesse, mas nada tem interesse. Fica zapeando na televisão, não para assistir uma coisa concreta. E muitas vezes, eu sou assim. Quem é assim aqui, muitas vezes na televisão? Perdeu o interesse e muda de canal. Agora, você que está me vendo, não mude de canal, fique aí, por favor. Então nós não podemos também ser essa geração que tem interesse em tudo e não tem interesse em nada. Nós temos que ter raízes. Sabe por quê? Relacionamento artificial leva a uma vida rasa. Não cria casca, gente. Tem que ter casca. Outra coisa, o lençol reflete só o que dá certo. Mas não é certo. Deu certo naquele momento. Porque aquele rapaz, esse homem, e eu vou para encerrar, esse homem, ele estava, sabe aonde? Na janela da sua casa, escutou o barulho da confusão que estava na rua. O meu avô Albino, minha mãe está aqui? Lembra que o avô falou uma vez? O avô falou assim, pararam ele na rua, falou assim, o senhor quer ser testemunha de Jeová? Ele falou assim, eu não assisti a briga, não quero ser nada, não. Não quero ser nada, não. Ele não queria compromisso. Mas aquele jovem curioso escutou uma confusão que estava acontecendo em Jerusalém, porque Jesus tinha acabado de ser preso. Lá no Getsemane. Coloca o versículo 50, Rafa. Esses discípulos de Jesus que foram fantásticos, que se transformaram em apóstolos, olha o que eles fizeram quando Jesus foi preso. Ó. Então, deixando-os todos, fugiram. Não ficou um. Tudo correu. E este camarada era um jovem. E ele estava na janela. E ele abriu a frestinha e viu. Jesus passou, ele conheceu. A multidão atrás dele, pastora Berenice. E ele então saiu de casa
envolto apenas num lençol, e começou a seguir Jesus. De longe, olha o versículo 51, Rafa. Seguia Jesus de longe, unicamente coberto com um lençol. Alguém gritou assim, Walter, aquele lá também é dele. Porque só gente esquisita seguia Jesus. Você sai de casa coberto num lençol pelado. Parece o Batman. O Batman é o cara mais louco da terra. Rico, elegante, cheio de sabedoria, e fica pulando de prédio, colocando cueca para fora da calça. É louco, Batman é louco, filho. Batman é doido. Este jovem, olha que viu assim, a turma viu ele coberto com um lençol, falou assim, aquele lá também estava junto. Correram até ele, lançaram a mão do lençol. Lençol é fácil de largar. A gente não pode servir a Deus com já a intenção de largar, não, irmãos. A gente não pode servir a Deus superficialmente. Quando puxaram o lençol dele, aos 52, ele correu desnudo. Passou vergonha. Passou vergonha. Mas Deus não quer que você tenha essa armadura. Deus não quer um lençol. Hoje você troca lençol por armadura. Hoje você troca lençol por uma capa de cobertura espiritual sobre a sua vida. Sobre você há o sangue do Cordeiro que cobre os teus pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso. Sobre a sua vida há o perdão de pecados. Quem crê, levanta a sua mão, dá glória a Deus. Hoje a Santa Ceia é de renovação para você, é de ânimo para você, é de fé para você, é de recomeço para você, é de nova história para você. Chega de lençol, nós estamos revestidos de autoridade do céu. Olha lá, olha o versículo. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo escrevendo na igreja de Éfeso. Revesti-vos de lençol de Deus? Não, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, todo dia vai aparecer uma cilada para você. Deus não prometeu que vai livrar você da cilada, mas vai livrar você na cilada. Você está protegido, guardado, abençoado. Olha lá, revesti-vos, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam na região celeste. Olha lá, portanto, com lençol você não vê assim, essas coisas não, irmão. Com lençol você não vê superficialidade, não. Os filhos de Cefas oraram por um endemoniado e disseram assim, eu te repreendo no nome do Jesus que Paulo prega. Aqueles demônios que estavam sobre aquele homem disseram assim, Paulo eu sei quem é e Jesus conheço muito bem. E vós quem sois? Mas eu conheço Jesus, você conhece Jesus, você tem o Deus do Paulo no seu coração, você não está aqui coberto com um lençol, você está coberto com a armadura do céu, e você vai vencer as suas batalhas, você é poderoso em Deus, meu querido. Olha lá, para que possais resistir no dia mau, vai ter dia mau para todo mundo. Pastor, é promessa? Não é Bíblia. Não se preocupa com ele, não. Você já passou por tantos, nem percebeu. Com lençol, um pernilongo pica você. Mas com uma armadura celestial que nós vamos começar a ver a partir de agora, você que me vê na internet, você não cai facilmente, não. Você é guardado, protegido, abençoado, sustentado. E depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Olha o versículo 14. Estais por cingidos com a verdade. Verdade na sua vida. Vestido a couraça da justiça, calçai os pés para a preparação do evangelho da paz. Olha lá, embraçando sempre o escudo da fé. Aleluia, eu não visto o lençol, meu irmão. Por isso, quando vem para a batalha, a gente não vai para perder, não. A gente vai em nome do Senhor dos Exércitos. Josafá,
olhou, sentou na sua casa, pegou o seu papel, colocou diante do Senhor e disse assim: olha, Senhor, as ameaças que esse homem está fazendo. Ele está dizendo: joga a responsabilidade para o Deus Todo-Poderoso, deixa Deus entrar na tua guerra, deixa o Senhor entrar na tua batalha, lança para Ele: olha, Senhor, eu vou dizer uma coisa, olha o que Ele está dizendo, que nós somos como o povo dos outros povos, que Ele veio e fez o que quis. Deus falou assim: irmãos, eu acho que Deus faz assim de vez em quando. Ele se levanta e fala assim para o servo dele. Ele disse isso como se ele não tivesse visto. Fala para esse circunciso, esse sem esperança, que aqui não tem homem de lençol, não. Aqui tem homem que está vestindo a couraça da justiça, as vestiduras de proteção, o capacete da salvação. Os pés estão protegidos, tem escudo e tem espada na mão. Eu vou dizer uma coisa para você, Josafá. Eu vou colocar um anzol no nariz dele. Ele está falando que ele consegue tudo isso? Eu vou precisar só de um anzol. Vou erguer o nariz dele com um anzol. E pelo caminho que ele veio, ele vai fugir por 7. Olha bem para mim. Deus entrou na tua guerra, meu filho. Mas não fica com lençol, não vai com lençol, não. Vai com as proteções do céu na sua batalha. Quem crê vai dando glória a Deus. Olha lá, vê o versículo 14. Volta aqui, Rafa, faz favor. Olha o 14, eu não vou improvisar, não. Nós estamos, olha lá, ó, embraçando sempre o escudo da fé, como podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, olha lá, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você não veste lençol, você veste a armadura do céu. Quem crê vai dando glória a Deus. Olha para mim. 1830, um homem chamado William Cooper. Como chamava o homem? William Cooper. Este homem, este querido homem, filho de pastor metodista, um homem que estudou muito, mas entrou num colapso psicológico. Ele tentou suicídio. Foi pular de uma ponte, passou alguém e não deixou ele morrer, levou ele para casa. A mãe tinha morrido, o pai era pastor, mas ele só tinha lençol, não tinha armadura. Foi internado num hospício, e naquele hospício ele saiu bom, mas aí o colapso veio de novo sobre ele, e tentou o suicídio 3 vezes. 3 vezes ele tentou morrer. 3 vezes ele tentou morrer. A primeira vez que ele tentou morrer, ele tomou veneno, mas tomou pouco veneno, Tiago. Aí fizeram uma lavagem e recuperou. No dia seguinte, a história dele diz isso, ele tentou se enforcar. Falou: não, já que o veneno não deu certo, eu estou decidido a morrer, eu vou morrer enforcado. A vizinha fez um doce, quis levar o doce para ele, encontrou ele lá pendurado, tinha acabado de se enforcar, segurou pela perna, chamou os vizinhos e não deixou ele morrer enforcado. No dia seguinte, ele pulou em cima de uma faca, a lâmina quebrou. Sabe o que ele falou? Nem para morrer eu presto. Entrou numa depressão terrível, porque ele era depressivo demais, a depressão tomava conta, a escuridão tomava conta, e ele se via como numa cova. Alguém mandou uma Bíblia de presente para ele. Ele era filho de pastor. Tinha por volta de 50 anos. Ele abriu a Bíblia. Encontrou o texto escrito de Lázaro saindo do túmulo. Lázaro ressuscitou por uma nova vida. Ele disse assim: se o Senhor mudou a vida de Lázaro, o Senhor vai mudar a minha vida também. Se o Senhor foi na vida de Lázaro, o Senhor vai na minha vida também. E ele entregou a vida dele para Jesus, deixou de ter um lençol e passou a viver uma vida de armadura. Você pode dar um glória a Deus por isso.
Sua mente lutava contra aquela depressão todos os dias, mas a fé o impulsionava, seu coração impulsionava a servir a Deus, e ele estava a ponto de fraquejar. Ele conheceu um pastor chamado John Newton. Esse pastor pastoreou ele, era considerado por conquistas, por compras, por construção, mas era também conhecido pelo seu amor com as pessoas. John Newton evangelizou, discipulou William Cooper de uma forma tão especial, tão bonita, e os dois fizeram uma parceria. O John Newton é escritor de 200 hinos. Escreveu 200 canções, entre elas, Maravilhosa Graça. Uma canção eternizada na música, em orquestras, no mundo inteiro. William Cooper escreveu 67. Deus mudou a história dele. Ele trocou o lençol pela armadura. Você está curioso para saber quem é o jovem? Eu vou descer para contar para você, enquanto a banda sobe aqui. Você acha que a história desse jovem acaba aqui? Você acha que a história desse menino termina aqui? Ela acaba aqui, nesse momento, onde fica só por isso? Eu já passei muita vergonha na vida. Quem já passou vergonha aqui, irmãos? Levanta a sua mão. Um dia andando de bicicleta, irmão, andando de bicicleta um dia, eu tinha uns 15, 16 anos. Quantos anos tem que levantou a mão aqui? Quantos anos? Você? 12? Eu tinha sua idade, um pouquinho mais, 15 anos, andando de bicicleta na Rua 4, perto do Bradesco. Eu não vi aquela placa de pare que estava no meio, dei no meio da placa, irmão. É lógico que uma moça tinha me paquerado, né, Lourdes? Aí eu olhei do lado, brincadeira à parte, 15 anos, deu uma pancada na placa, caí de ponta cabeça no centro da cidade de Rio Claro. Passei vergonha. Outra vez, fui comprar uma mala na Daniela Calçados, lá em Rio Claro, porque eu tinha emprestado a mala da vizinha, eu e a Lourdes tinha emprestado, fomos viajar. A única vez que a gente foi viajar, emprestei a mala rasgou no avião, fiquei sem mala para devolver, tive que devolver a mala, comprar uma outra mala para a pessoa, ficamos com a rasgada para nós. Fui lá comprar a mala na Daniela Calçados. Comprei a mala, dor no coração, saí com o carnezinho na mão para comprar uma mala, tinha que ter um carnê naquela época. Saí com o carnezinho e não vi a porta de vidro, que estava limpa, bonita, não abria sozinha. Oh, meu Deus! Quem foi o capeta que fechou aquela porta? Mas eu não vi a porta, dei uma cabeçada na porta, irmão, mas com gosto mesmo. Caí de costa em cima da pilha de sapato que estava ali, papato, para tudo quanto é lado, a desgraça nunca vem sozinha. Levantei, olhei a porta quebrada. Ai, Jesus, tinha um trinco na porta. Falei, nossa, agora ficou ruim, deu ruim para mim. Saí daí da porta, fui lá no balcão, tinha umas 20 atendentes, mais o gerente, chamei o gerente. Irmãos, ninguém dá risada do C enquanto não vê que está tudo bem. Certo ou errado? Ninguém dá risada de você. Quando viu que estava tudo em ordem, aquelas moças caíram na risada. Nunca mais entrei naquela loja, nem sei onde que é, acho que até faliu, graças a Deus. Estou brincando. Passei uma vergonha. Estou contando hoje para você. Quem já passou vergonha parecida assim, levanta a mão. Já? É chato, não é? Chato, não é? Esse homem aqui. Por que esse versículo está no meio do texto, irmão? Por que ele está falando sobre a prisão de Jesus, o Getsemane, a crucificação que vai acontecer? Por que Marcos está escrevendo esse texto e coloca isso aí? Porque um jovem nu, um jovem apenas envolto no lençol, seguia Jesus e de repente puxaram o lençol dele e ele saiu correndo desnudo. João Marcos, ou Marcos, ele foi o primeiro evangelista a escrever os evangelhos. Diz a lenda que ele tinha 57 a 60 anos quando ele escreveu Marcos. Ele escreveu Marcos baseado na história de Pedro e de Paulo. Ele escreve 12 milagres que nenhum dos outros escrevem. Ele foi fantástico.
Mas no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, tem um texto que diz assim: somente Lucas está comigo, estou precisando de ajuda. Paulo falando, só estou com Lucas aqui, estou precisando que alguém me ajude. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é muito útil no ministério. Segundo todos os especialistas de Bíblia e de comentários bíblicos, o jovem do lençol é o próprio Marcos. Ele relatou a história da batida na porta e da trombada na placa. Ele contou da vida dele. Ele falou assim, porque um dia eu estava lá na janela, e acho que ele riu, agora um homem de 60 anos, rindo de uma aventura de um jovem que sai correndo pelado para a rua. Que, meu Deus do céu. Naquele tempo eu servia Jesus apenas com uma superficialidade. Naquele tempo eu estava servindo Ele apenas com uma curiosidade. Mas hoje, eu sei quem Ele é na minha vida. Eu sirvo a Jesus pelas armaduras que Ele me dá. Transformou-se num pastor. Você pode mudar a sua história. Você é dono do seu destino. Quem já fez um DDD? Hoje nem tem DDD mais. Quem lembra do DDD aqui? Levanta a sua mão. Quem nunca ouviu falar que existe DDD, levanta a sua mão. DDD quer dizer descagem direta à distância. O DDD para você hoje, fica aqui, ó. Decisões que definem destinos. Qual a decisão que você vai tomar? Ficar com o lençol? Ou revestir-vos das armaduras de Deus? Um dia você vai contar que quando você estava com o lençol, você fez umas bobaginhas aí. Mas hoje, você está lavado pelo sangue do Cordeiro. Fecha os teus olhos, igreja. É Deus na nossa vida. É o Senhor que opera em nossos corações, tanto o querer como o efetuar. É o Senhor que nos visita com a sua graça e a sua destra. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.